meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Gostaria de continuar aqui uma complementação da nossa palavra de domingo, no dia 20, a respeito dos dois lados da cruz. E o tema que continua é o cristão identificado na cruz. A gente vai conseguir perceber a diferença entre um cristão antes de se posicionar na cruz e após ele estar crucificado com Cristo. Isso é o tema desse complemento. Então, vamos lá. Eu escolhi conversar com vocês a respeito da carta de Pedro, porque a primeira carta de Pedro e também a segunda carta de Pedro foi escrita para cristãos que ele chama de cristãos dispersos, não é? Dispersos por conta da perseguição promovida pelo imperador Nero e eles foram espalhados pela Ásia. E a carta de 1 Pedro é uma carta que fala a respeito dessa luta entre viver no mundo sendo um estrangeiro, viver no mundo sendo uma pessoa que não é do mundo, carregando nele uma marca e sofrendo pela sua fé. Então, a carta tem por tema esse permanecer firme diante dos sofrimentos, diante da cruz, diante de um sofrimento que está dentro do propósito de Deus, como nós aprendemos. No capítulo 5, o apóstolo Pedro fala que para os presbíteros, como ele era presbítero, que ele foi uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e que eles deveriam cuidar do rebanho de Deus com todo amor, com todo zelo. O ensino central dessa carta é que somos convocados a permanecer firme na graça da cruz de Cristo, a qual nos leva a viver piedosamente e capacitados a perdoar as ofensas. Isso é muito importante, a perdoar as ofensas e a descobrir nossa vocação celestial para melhor servir uns aos outros, com o dom que Deus capacitou a cada um. Depois você lê lá em 1 Pedro 4,10, servindo dentro do dom que Deus nos deu. E por que capacitado a perdoar uns aos outros? Porque a cruz é um lugar de perdão. A cruz é um lugar onde você libera perdão. Ali na cruz, com todo o sofrimento que Jesus sofreu, ele liberou o perdão. Talvez, se você não tem conseguido liberar o perdão para as ofensas que você tem sofrido, com as perseguições, é porque você precisa se posicionar na cruz. Na cruz você vai ser capacitado por Deus a oferecer perdão para todas as ofensas que você tem experimentado na sua vida. Versículo para memorizar: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo, próprio Deus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, decore isso. Olha só. Tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Quem disse isso? Lá em João 1,42, Jesus disse isso e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Muito bem. Isso aqui é uma declaração de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de uma pessoa, de um pescador que se chamava Simão, e que ele disse que um dia ele deixaria de ser chamado Simão, de fato, e passaria a ser chamado de Pedro. E o que acontece? Jesus, ele não anda por vista, ele anda por fé. Desde a primeira vez, ele já declarou isso: Pedro, você vai ser chamado, Simão, você vai ser chamado de Pedro. Lemos lá, mas isso não acontece, ninguém sai de Simão para Pedro do dia para a noite. Isso você precisa saber que é um processo.
Em Marcos 14, 37, chegando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Então veja bem, quanto você é Simão, você não consegue vigiar. Você não consegue estar junto e nem servir ao próximo no dom que Deus te capacitou. Por isso você precisa ir para a cruz. Porque é só lá na cruz que você vai ser o verdadeiro você. Não é? Talvez você hoje não seja o você que Jesus espera. Mas na cruz a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Lucas 22, 31 diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Então veja aqui. Depois você vai ler lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: Sim. Agora, o que aconteceu com esse Simão? Não é? 30 anos depois, a gente encontra esse Simão dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aquele Simão se torna Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, o homem que foi capaz de passar pelos sofrimentos e ir para a cruz e viver essa vida crucificada. E ele escreve sobre essa presciência de Deus. Quando Jesus encontrou com ele, disse: Simão, eu vou te chamar de Pedro, a visão de futuro de Jesus. E talvez ele tenha até duvidado se um dia ele chegaria a ser Pedro, uma pedra. Mas Deus não se engana, e Deus tem visão de futuro a respeito da sua vida, da minha vida, e nós precisamos abraçar essa visão de futuro que Deus tem a nosso respeito. Ele escreve que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus sabe como você é, como eu sou. Isso independe de como nós estamos vivendo hoje, não é? Das lutas que nós damos, das dificuldades que nós temos de cumprir determinados mandamentos. O fato é que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Para quê? Para uma santificação do Espírito. Estamos nesse processo. Para quê? Para a obediência. E nesse meio tempo nós somos o quê? Nós somos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Tudo o que nós fizemos. E de coração nós pedimos perdão a Deus. Deus nos aceita por conta dessa aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós temos outro apóstolo que vai escrever: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Mas 25 anos depois da sua conversão, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ninguém sai de um Saulo e vira Paulo da noite para o dia. Assim também há uma jornada para eu percorrer, como há uma jornada para você percorrer. Vamos com fidelidade acreditar que aquele que nos chamou há de completar a sua obra na nossa vida. Amém? O cristão na cruz, ele pode produzir os frutos, como vemos na vida de Pedro, na vida de Paulo, e que também o mundo há de ver na minha vida e na sua vida. Porque nós não vamos recuar, nós vamos para a cruz de Cristo e servir da melhor forma, dentro da vontade de Deus. Amém? Essa é a meditação, que você pense nisso e ore a respeito disso. E seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém.